Olá para você, o Vida Saudável tá no ar e hoje a gente continua a nossa série especial sobre adolescência. Durante todo esse mês de janeiro você vai poder conferir semanalmente um tema diferente sobre essa bonita, mas também turbulenta fase da nossa vida. No programa de hoje vamos falar sobre sexualidade, que por definição é a forma em que as pessoas vivenciam e expressam os instintos e sentimentos que compõem a atração física por outras pessoas. E todo mundo sabe que o interesse pela sexualidade ele se intensifica nesse período do início da puberdade. E aí a sexualidade costuma ser um aspecto vital na vida desses adolescentes. O Vida Saudável tá no ar e a gente volta logo depois do intervalo. Até já! Nesse primeiro bloco você vai conhecer Samara Honey, ela que é a mãe do Júlio Augusto, que na verdade nasceu Alice. Na adolescência tudo muda, as emoções estão à flor da pele, a vida parece, que está acontecendo exatamente naquele minuto e tudo tem que ser agora. E é preciso a gente entender todas essas mudanças. Eu estou aqui agora com Samara Honey, ela que é pedagoga, ela é a mãe do Júlio Augusto, mas Júlio Augusto nasceu Alice Beatriz. E foi graças ao acolhimento, o amor e o entendimento dessa mãezona aqui, que hoje Júlio está um rapazão, não é assim, Samara? É verdade. Como é que veio esse entendimento de Júlio, ser Júlio? Júlio, aos 11 anos, tentou o suicídio, tomando diversas medicações, mais de 60 comprimidos. E ainda nesse período, ele não se entendia Júlio. Ele se descobriu tendo preferência por meninas, pelo mesmo sexo. E achou que a família não iria concordar. Mas, na verdade, a gente percebeu durante o tempo e durante a terapia que era uma aceitação mais dele. E aí se passou, ele fez terapia e quando ele tinha 14 anos ele me procurou. Disse, mãe, eu não me aceito nesse corpo que eu estou. Eu não me encontro nesse corpo. Ele tentava se vestir como menina. Quando era criança tentava brincar com bonecas, não gostava. Ele sempre gostou mais de jogos. De carrinho não, de bola também não, porque ele não é muito dos esportes. E pediu para fazer uma terapia hormonal. E aí eu pedi para ele aguardar um pouco, que ele só tinha 14 anos. Ele disse, não mãe, mas se você assinar o documento, eu posso. Júlio sempre foi um menino que gostou de estudar, sempre leu muito sobre o assunto, então quando ele me trazia essas informações, ele já vinha com tudo muito articulado. E aí o tempo se passou, ele aguardou mais um pouco e quando ele tinha 16 anos ele me procurou novamente. Dessa vez eu disse, então vamos fazer assim, vamos fazer como deve ser feito. Vamos procurar um psiquiatra e um psicólogo e aí você vai fazer as terapias e os médicos liberando, os profissionais liberando você para começar a terapia hormonal, você começa. E aí justamente esse período desse tratamento durou 2 anos. Então, quando o Júlio fez 18 anos, foi quando o psiquiatra liberou o Júlio para começar a fazer a terapia hormonal. Então, eu marquei a endócrino, fui com ele e perguntei a ela todos os prós e contras dessa terapia hormonal. Então, no dia do aniversário dele, dia 21 de junho, foi o primeiro dia que ele tomou a primeira injeção de hormônio. Fez um resumão aqui, eu quero pincelar algumas partes, inclusive lá quando ele tinha 11 anos de idade, que veio aquela primeira tentativa do suicídio, como é que impactou vocês, como família, até entender que a causa daquela tentativa era exatamente um desconforto, dentro do próprio corpo? Foi bastante doloroso ver o meu filho naquelas condições, na época ainda Alice, a minha filha naquelas condições. Quando eu me deparei com ele todo frágil, todo mole, sem forças, porque a medicação fez isso com ele. A lavagem estomacal nem pôde ser feita porque o organismo já tinha absorvido todas as medicações. Foi extremamente doloroso.
E aí, eu, enquanto mãe e a família no geral, pensamos o que é que a gente poderia fazer para minimizar aquela dor, né, do nosso filho. E aí foi a questão da aceitação mesmo, de compreender o que é que ele estava passando, de dar mais atenção, né, evitar deixar o Júlio sozinho, para ele evitar a prática do suicídio novamente, porque o psicólogo informou que poderia existir novas tentativas. E foi assim que a gente se articulou, procurar não deixá-lo só, procurar dar atenção sempre que necessário e compreender e acolher, não criticar, mas fazer a escuta, né? Escutar o que o Júlio tinha para dizer, quando ele tinha a dizer, né? Que muitas vezes não quer falar, mas aceitar e não julgar. Foi compreendido entre vocês que existia esse desconforto ou se isso acabou sendo algo que veio devagar até realmente se saber que aquele sofrimento era causado por causa desse desconforto? Sim, veio aos poucos, não é fácil, né? Até porque a gente sempre acha que algo vai mudar, né? Aconteceu isso com o Júlio, dele gostar de meninas, mas na verdade isso vai passar, porque até os 14 anos a sexualidade não está definida, então pode mudar. Eu fiquei com esse sentimento. Só que aí, quando chegou aos 14 anos, né, eu, trabalhando com uma amiga psicóloga, ela me disse, contei a história do Júlio, né, levei ele para terapia, inclusive com ela, e ela disse, o Júlio não vai mudar. Ele está definido dessa forma. Lembrando que o gênero não tem a ver com a sexualidade. O Júlio, ele é um homem trans, bissexual. Ele tanto gosta de meninos como de meninas, porque ele poderia ser um homem trans heterossexual, ou seja, só gostar de meninas. Como poderia ser um homem trans gay. Exatamente. E a terapia hormonal, né? Ele já veio com todas essas informações, já foi pesquisar, Júlio sempre à frente ali para tudo. E naquele momento, né, que de fato ia haver essa mudança, também foi conversado dentro de casa, como é que fica a família? O que é que você também aconselha para todas essas mães, pais que estão passando de repente com isso com seus filhos? É necessário ler sobre o assunto, é necessário conhecer. A gente só tem preconceito daquilo que a gente não conhece, é um pré-conceito. Então, eu busquei conhecimento, inclusive foi uma das indicações da psicóloga, de Débora Sampaio, que foi quem acompanhou muito tempo o Júlio, né? Que eu buscasse o conhecimento, de entender que mundo era aquele que o Júlio estava vivendo. Então, foi a partir daí que eu também pude contribuir muito para a vida do meu filho, né? E aí ele começou a fazer a terapia, o corpo começou a mudar e ele pediu, mãe, eu quero trocar o meu nome, eu quero ter o meu nome no registro. E foi aí, né, o pai dele é advogado, entrou com toda a documentação e também aos 18 anos, Júlio, trocou de nome, deixou de ser Alice Beatriz para ser Júlio Augusto. E aí nesse momento, enquanto mãe, eu vivi o luto mais pesado. Como foi esse luto, né? Porque realmente nasceu ali uma menininha da mamãe e no processo de amadurecimento virou um rapazão. Foi um luto? Foi um luto, com certeza, porque naquele momento a minha menina deixou de existir, né? A minha filha deixou de existir. Eu ganhei um filho homem, que eu não tinha, né? Eu sou mãe de 3 e tinha 3 meninas. Né? Então, eu deixei de ter a Alice Beatriz para ganhar o Júlio. Como se eu tivesse tido 4 filhos. E aí a Alice deixasse de existir e o Júlio tivesse chegado. E o luto passou. A gente não esquece, lógico, não dói, mas a gente se emociona. É impossível, a gente que é mãe não tem como não se emocionar. O Vida Saudável faz um pequeno intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Nosso papo agora é com a endocrinologista Thaisa Macedo. A adolescência é aquela fase em que as mudanças parecem uma constante.
Mas calma que não é bem assim, as coisas acontecem e também passam, mas é preciso entender tudo que está acontecendo, especialmente no nosso corpo. Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui agora com Thaisa Macedo, endocrinologista, que, para começar, vai explicar para o pessoal que está em casa essas transformações hormonais, o que, de fato, fisiologicamente, acontece com o menino e com a menina naquele momento em que é chegada a puberdade. Um assunto bem especial, que o endocrinologista gosta muito. Então, o período de adolescência, o período da puberdade é considerado normal a partir de 8 anos na menina e a partir de 9 anos no menino. Na menina, é relativamente fácil de identificar, que acontece pelo aparecimento das mamas, então qualquer pessoa consegue ver. No menino, ocorre o aumento do volume do testículo, então realmente é um exame físico que vai identificar. Outros fatores que estão associados é o crescimento mais acelerado, algum comportamento, a criança pode ficar um pouquinho mais irritada, mais agitada, Então, essas condições são consideradas normais. E os hormônios, que fazem parte disso tudo, que são por causa deles que começa a fervilhar tudo. Sim. Então, a gente chama de um eixo hormonal, que é liberado pela hipófise no cérebro, e a gente diz que ela acorda. Ela estava em latência, ela estava dormindo. A gente está vendo hoje uma prevalência maior de antecipação da puberdade, a gente chama de puberdade precoce. Existem alguns fatores relacionados na menina, especialmente o aumento de peso, está relacionado à antecipação da puberdade. O LH, que é o hormônio hipofisário, e o FSH, também são os mesmos no menino. Eles estimulam na menina o ovário, que produz o estrógeno, e aí vai aumentando a mama, aí vai fortalecendo o osso, vai fortalecendo o coração. A gente diz que é um protetor de várias doenças crônicas. E a partir daí, lentamente, vão ocorrendo as mudanças para se transformar numa pessoa adulta. A gente diz que a época da puberdade ela é uma época normal, é fisiológica, ela é uma época benigna, desde que ela não seja tão rapidinha, que não atrapalhe o crescimento e o desenvolvimento. No menino, a gente vê as mudanças de a voz ficar engrossada, aparecer o pelinho, o menino ficar mais musculoso, mais forte. E nos dois, menino e menina, é a época do estirão do crescimento, do avanço do crescimento tão esperado. E com relação a essas mudanças de humor? É uma fase que a gente precisa de muita paciência e muito acolhimento, Então, a ebulição hormonal, sim, está relacionada a uma mudança do comportamento, da criança querer ficar, adolescente, querer ficar no quarto, sozinho, recluso, ficar um pouquinho mais brabinho, respondão, Então, claro que a gente tem que acolher aquele momento, educando, explicando, mas é natural que isso ocorra, sim. Hoje a gente já consegue falar a respeito de um sintoma, acho que dessa contemporaneidade, que é a chamada disforia de gênero. É algo que já foi nomeado como a transgeneralidade, e que acontece, é algo que que a gente tem visto cada vez mais. Como é que funciona a terapia hormonal, e em que perfil de pacientes ela pode ser aplicada? Enfim, como é que essa legislação hoje ela funciona no nosso país? Esse assunto ele começou a ser identificado desde 1950, E a Sociedade de Pediatria começa a falar sobre ele em 2013, incentivando que o pediatra faça o acolhimento. A gente sabe que a criança, a partir de 2 anos de idade, ela consegue se identificar. Sou menino, sou menina. E a partir de 6, 7 anos, ela consegue ter ideia de que não se sente bem no corpo do sexo biológico que nasceu. Por exemplo, uma menina se identificar como um menino ou o contrário. Então, nessa idade tão cedo, qual o papel do profissional de saúde que atende a criança?
e da família, principalmente. Acolher aquela família sem julgamento. Ter muito cuidado para que não faça uma exclusão social. Sabemos também que nessa idade tão jovem, a criança que não se percebe no sexo em que nasceu, 80% dos casos, ele muda na época da puberdade, da adolescência. Então, a menina que se acha um menino, na adolescência, ela pode mudar e se reconhecer no sexo de nascimento. Então, precisamos acolher, mas aquilo não é definitivo. Isso é uma condição muito importante. E aquele adolescente que continua, que permanece se percebendo como no sexo oposto. Ou não, que ele se considera, não sabe o que é, se considera feminino ou masculino. Então, a legislação hoje brasileira recomenda que até 16 anos de idade façam o acompanhamento multidisciplinar. Psiquiatra, endocrinologista, pediatra, psicólogo, assistente social. E não é recomendado uma terapia de mudança do sexo através de hormônio. Então, pode ser feito o bloqueio da puberdade para evitar que os caracteres sexuais secundários evoluam. Por exemplo, um menino que se sente menina continue com a voz grossa, que ele continue virilizado. O contrário, a menina que se sente menino cresça a mama, menstrue. Isso é um motivo de muito sofrimento para esses jovens, inclusive a causa de suicídio. A sociedade tem um pouco de dificuldade de compreender essa situação. Não é uma situação em que nenhum profissional está recomendado a estimular que isso ocorra. Não. Porém, se isso está acontecendo, precisamos acolher. Se a pessoa está com a dificuldade de se reconhecer no sexo, ela é um motivo de realmente um sofrimento genuíno. Então, precisamos acolher essas pessoas, acolher essas famílias, né? E até 18 anos, sim, nessa idade pode ser feita a terapia hormonal. A cirurgia também só pode ser feita a partir de 18 anos. Mas só retomando, aos 16, então, caso não haja um reconhecimento com sexo biológico, é possível fazer essa terapia, o bloqueio. Que aí como é que ela vai acontecer? O bloqueio dos sinais da puberdade, na verdade, a pessoa com 16 anos já vai ter os caracteres sexuais secundários. Né? O tratamento é um tratamento que já usamos para bloquear a puberdade quando tem puberdade precoce. Então, é um tratamento já reconhecido, nós já sabemos fazer, não é experimental, né? É um tratamento que já é bem sedimentado na literatura. Porém, o objetivo dele vai ser que freie o avanço dos sinais. Então, a menina pode parar de sangrar, o menino pode parar de ter ereção, né? A gente precisa ter um certo cuidado, porque está relacionado, sim, a algum efeito colateral, né? Não é isento de efeitos colaterais, mas até a idade que você possa fazer o tratamento definitivo, você consegue melhorar a questão social, emocional. Então, assim, dentro de todo esse contexto que a gente conversou agora, esse acolhimento tem que ser feito de que forma? Para fazer esse tratamento, é necessário que a família assine um termo de consentimento, que é o TCLA, é o termo de consentimento livre e esclarecido. E para respaldar, né, a gente precisa estar respaldado, né, legalmente, mas a família precisa também de apoio. A mãe e o pai também têm um julgamento muito grande. Nós estamos falando da nossa realidade nordestina, né, onde temos um preconceito muito grande ainda. E
esses pais precisam também de apoio psicológico, né, para acolher seu filho, para continuar amando o seu filho conforme como ele é, não é? Para evitar o grande problema dessa situação, que é o pior problema que pode ocorrer, que é o suicídio. Então, a gente ainda é muito carente de um serviço que faça todo esse acolhimento, todo esse tratamento aqui no Rio Grande do Norte, aqui em Natal, né? Porque precisaria de um psiquiatra, psicólogo, assistente social, né? Toda a equipe multidisciplinar. E isso também está na normativa do Ministério da Saúde, que precisa ter essa equipe para fazer esse tratamento, né? Ele disse que esse tratamento deve ser feito ou com essa equipe num serviço de referência ou num serviço universitário. Então, o que eu quero falar que é uma coisa muito importante é que a sociedade tenha um julgamento um pouco mais leve, com compaixão, que acolha essas pessoas, como a gente está aprendendo a lidar com pessoas com tantas dificuldades, né? Precisamos ter uma paciência, não no sentido de que você vai estimular, como você não vai estimular a ninguém a ser médico, nutricionista, psicólogo, você vai querer que a pessoa seja o que ela é. E com relação à identificação do seu sexo, a gente precisa, mais uma vez, acolhimento e conhecimento. Com isso, a gente vai ter uma sociedade mais justa, com mais igualdade, né, mais igualitária e mais feliz. O Vida Saudável faz mais um pequeno intervalo, mas não sai daí que a gente volta já. Nesse terceiro bloco, você acompanha um bate-papo com a psicóloga Karina Machado. Talvez uma das maiores preocupações dos pais, quando chegada a época da adolescência, é a questão da sexualidade. Como lidar com esse tema dentro de casa? Quem vai esclarecer, quem vai mostrar para a gente como deve ser feita essa abordagem, Karina Machado, psicóloga, no nosso segundo programa sobre adolescência, esse especial que o Vida Saudável traz para vocês hoje. E quando deve ser abordado isso, né? Tem um momento certo para a gente chegar com esse assunto dentro de casa? Eu acho que o mais chocante é dizer que esse tema precisa ser abordado sempre. E por que sempre? Porque a sexualidade nos constitui. Nós não estaríamos aqui, né, sem uma conotação sexual de alguma forma. Então, por que temos tanto pavor desse tema dentro de casa? Ou qualquer apresentação do nosso filho, criança, por exemplo, quando ele fica ali com o pintinho ereto e aí a gente já se preocupa. Será que está acontecendo alguma coisa? Será que ele pode estar sendo... Eu já recebi perguntas assim, será que ele pode estar sendo abusado? Porque fiquei vendo ele com um pintinho ali ereto tanto tempo. O que pode estar acontecendo com meu filho? Gente, isso é o corpo. Sexualidade é corpo, sexualidade é desejo, sexualidade são os relacionamentos, sexualidade é toda essa energia que corre no nosso corpo. E muitas vezes o que a gente não sabe é que é aquela mesma inervação que tem, por exemplo, na vagina da bebê, tem da mulher. É igual, não mudou nada. Só que tem uma conotação diferente, que o adolescente ele vai começar a fantasiar as relações sexuais. E criança não tem isso. O que é totalmente proibido? Erotização da infância, que é o que a gente mais vê. Bom, se não existe um tempo certo, mas o pai e a mãe devem estar preparados, né, para esse tipo de pergunta, e eu tenho certeza que é uma dúvida que muita gente tem. Como deve ser abordado, né? Já que não temos um tempo, como deve ser feita essa abordagem dentro de casa para que esse assunto não seja um tabu, né? Seja algo natural, já que é tão natural? Então, primeiro, eu acho que a gente precisa pensar em si mesmo, em nós, né? Como nós vivenciamos a nossa sexualidade ao longo da nossa vida, né? Como é que nossa mãe, nosso pai nos passou esse tema? Como é que os nossos avós, né, passaram para os nossos pais? Porque nós somos frutos de uma geração de muita repressão. E hoje nós temos uma geração de muita liberdade. Então não tem como não ter conflito. A começar em nós. Porque como é que a gente vai entender toda uma liberdade sexual
que nós não vivenciamos, que não faz parte da nossa história até aqui. Então, esse é o principal conflito. Quando a gente pede assim, falem, porque se vocês... A educação sexual vai acontecer de qualquer forma, a gente falando ou não. Então, o silêncio nunca vai ser o melhor caminho, porque o mundo está ensinando. As redes sociais estão ensinando, a internet atravessa, né, essa geração. Então, a gente não tem mais como poupar o assunto, porque esse assunto vai chegar. Então, por isso, a gente fala que o silêncio é o pior caminho. Se a gente consegue naturalizar isso dentro de casa, por exemplo, qualquer pergunta que seja feita, você não sabe responder, não tem nenhum problema, você diz, eu não sei falar sobre isso que você está me perguntando, mas eu vou procurar saber, ou tentar da sua forma. Qual é a sua forma de falar, por exemplo, mamãe, você faz sexo? Mamãe, como é que eu fui parar na sua barriga? Mamãe, o que é sexo? Mamãe, eu vou poder fazer isso um dia? Se a gente tratar esse tema como a gente trata, por exemplo, quando a gente quer discutir uma viagem, quando a gente quer discutir uma nota baixa, quando a gente quer discutir um tema que está aí, alguma polêmica, sei lá, um tema qualquer da idade deles, a gente não senta, conversa e vai falar sobre isso, porque para sexualidade a gente precisa trazer toda a nossa repressão de história e não falar. E tudo que for acontecendo já ir pensando, abuso. O que é que ele está vivenciando, o que é que ele já está pensando. A gente vai muito mais à frente do que o que eles querem saber. Eles querem, inicialmente, pelo menos abrir o tema, entender se ali existe uma base de confiança para que eles possam trazer toda e qualquer pergunta. E veja, vai ser um grande presente se seu filho puder tirar ou dividir a intimidade dele, tudo que está se passando com ele, todas as dificuldades com você. Então, se seu filho adolescente chegar e vier dividir qualquer que seja o tema com você, a primeira coisa, agradeça. Porque esse é um ato de extrema confiança. E isso é um presente para nós pais, principalmente numa fase tão complicada, que é a adolescência. Eu acho que a escola ela tem um papel muito importante nisso, né? Porque é quem introduz muitas vezes o tema, é quem fala mais abertamente sobre isso, e por que não ter também essa responsabilidade compartilhada com os pais? E métodos contraceptivos, né? Já deve ser falado também isso com o adolescente naquele momento, porque eu acho que antes mesmo dele pensar em iniciar uma atividade sexual, deve ser falada da prevenção. Esse é o nosso hábito da nossa geração. Quando a gente pensa em sexualidade, o que a nossa geração pensava? Prevenção, contracepção. A gente não pensava em que a dúvida primeira dele é: como é que se dá um beijo? Um beijo, um selinho. Como é que se dá um beijo de língua, mamãe? Tem perguntas desse tipo. Mamãe, e quando eu for ter minha primeira relação sexual, eu faço o quê? Eu vou saber fazer? É instantâneo? O que acontece? A primeira coisa que a gente precisa ensinar aos nossos filhos é que eles conheçam o próprio corpo. À medida que eles vão conhecendo o próprio corpo, as inseguranças e, inclusive, as curiosidades que podem trazer danos por não conhecer o próprio corpo, outra pessoa vir ensinar, uma pessoa mais velha, uma pessoa que pode sim, né, introduzir ali um abuso, uma violência em quem está lidando com as primeiras sensações de prazer do corpo. Então, isso é um risco para o adolescente. Se você começa a dizer a ele que ele pode conhecer o corpo dele, que a masturbação é permitida, isso não faz parte da nossa geração. Principalmente para a menina. A primeira coisa que a menina, na nossa época, da nossa geração, ouvia é: feche as pernas. Dos meninos, pelo contrário, procure logo qual é o canal de saída para ele já aprender através, às vezes, até de prostíbulos. Essa é a melhor forma de ensinar a adolescência? Nunca. Por quê? Porque a gente está antecipando um momento onde eles estão na fase de descoberta, de medo, de insegurança. Imagine se pudermos ser nós, pais, esses educadores. Que presente que a gente não tem nas mãos.
Karina, você falou sobre geração, né? A minha geração tem um entendimento da sexualidade diferente da dos meus pais. E essa nova geração, uma coisa que é muito comum, que na minha época já não era, é a questão da identidade de gênero, né? A gente fala muito sobre essa desconstrução do mundo binário, porque para esses adolescentes o mundo não é mais binário. Ele tem opções ali que ele pode escolher como lhe couber, como lhe achar melhor. A gente sai, né, dessa construção binária que era o homem e a mulher, o feminino e o masculino, e a gente sai para uma geração que toda a liberdade de expressão cabe. Eu não estou dizendo que isso cabe na sua família. A gente não está falando de crenças e valores de cada família. O que a gente está falando é que isso existe. E como a gente vai educar os nossos filhos nesse mundo onde isso de fato existe. Então, o que a gente vê é que, assim, toda a construção do feminino e do masculino, ela foi aprendida. Então, tudo que a gente aprendeu, a gente desaprende também. Então, os filhos estão questionando esse feminino e esse masculino justamente porque, na nossa época, a gente não teve nem esse questionamento. Eles já chegam para fazer a nossa geração progredir. Porque tem coisas de menino e tem coisas de menina. Por que que homem pode isso e mulher pode aquilo? Por que que homem não pode chorar e mulher tem de ser sensível? Por que mulher não pode ser autônoma e o homem é o independente? Até são coisas simples. Eles questionam tudo. E a gente, claro, a gente vai sempre trazer as nossas crenças e os nossos valores. Isso não é um problema. Você ensinar, se você é muito religioso, né? Se você aprendeu coisas que você acha que é extremamente importante passar para o seu filho, passe. Dialogue com ele, coloque a sua forma de ver o mundo, mas escute o que ele tá questionando, escute qual é essa dúvida do mundo, né, do mundo da sexualidade que está se passando ali na cabeça dele. Por que a gente não pode abrir espaço para entender o que eles estão pensando? Pode ter certeza que isso a gente evita conflitos, a gente evita danos como abusos sexuais, a gente evita também esse medo deles, né? De o que eu sou? Eu sou homossexual, eu sou hétero, eu sou bi, eu sou pan. Hoje eles entram na sexualidade dizendo assim, o que eu sou? Porque o corpo está pipocando de desejo sexual. E aí, às vezes, assim, a melhor amiga excitou a menina, e aí eu sou homo por conta disso. Imagine se abre-se um diálogo dentro de casa, o quanto danos posteriores podem ser recuperados. Como lidar com o adolescente que está naquela fase, que quer ver a pornografia, e seja menino ou seja menina, porque não tem mais isso, não. Exatamente. A gente não pode mais agora colocar como é do feminino ou é do masculino, porque, pelo contrário, as meninas hoje estão questionando muito mais. Até porque a liberdade feminina, o empoderamento feminino, esse é um tema crescente. Então, as meninas que estão entrando na adolescência, elas querem se sentir empoderadas e o sexo vai fazer parte disso. Então, na hora que a gente pensa em pornografia, qual é o grande dano, né? Qual é o grande problema? É que ela tem uma liberação dentro do cérebro do adolescente que está ali em formação, da balança dopaminérgica, que deixa esse lugar do prazer muito elevado. E, rapidamente, essa balança cerebral ela precisa entrar em equilíbrio de novo. E a pornografia não traz algo real. Então, quando eles forem para um relacionamento real, né, cara a cara, eles não vão ter a mesma excitação que tem numa pornografia. Porque a eficiência, né, de uma cena performática faz eles chegar a um orgasmo muito mais rápido do que numa relação afetiva, onde tem de ter investimento, onde tem de ter paciência, onde tem de ter diálogo, e aí vai se causando uma grande frustração. E aí o que a gente vai vendo, essas relações afetivas, a relação com o outro ficando muito fragilizada, vulnerável e adoecida. E a gente não falou ainda da moda dos nudes e dos sexting, né? Assim que fala, porque a gente não via isso antes, mas com aí o advento da tecnologia e a questão da internet é muito comum. E é preciso também que a família converse com o seu adolescente para evitar constrangimentos e até abusos sexuais. E evitar, inclusive, morte, suicídio.
Porque você imagine uma criança, um adolescente que não está preparado para isso e uma foto sua é publicada no meio de todos os amigos, no meio de uma escola, no meio de toda uma comunidade que ele faz parte. Como é que ele vai se sentir? Veja, nudes, sexting, isso é a forma de expressão da adolescência sexual. Só que é uma forma que traz abuso, que traz risco para a saúde mental. Muitas meninas falam, tem pesquisas, inclusive, mostrando como esse percentual na sensação de ser abusada sexualmente aumentou com o envio de nudes sem consentimento. Elas recebem, né, os meninos também, e elas não queriam estar recebendo, mas não tem como frear, não tem freio numa mensagem de texto, né? Na hora que ela está ali, ela não tem mais como você parar, hoje você até apaga. Mas você já recebeu e já viu e já se sentiu ali invadido de alguma forma. E a gente não pode fazer isso com o outro. Então, a gente precisa conversar quais são os riscos de um nudes, quais são os riscos de um sexting, porque a gente tem visto muitos problemas em relação a isso. E agora, por fim, o papel da família. Como a família, diante de tudo que foi falado aqui hoje, né? Além do diálogo, que a gente sabe que é primordial, é fundamental para uma relação saudável dentro da família, uma dinâmica saudável. Como eles devem ter esse comportamento para receber essa informação e saber também como lidar, saber passar a informação correta para o seu filho. Então, família, nós estamos aqui, fazemos esse apelo. Abram o tema dentro de casa. Seja qual for a sua dificuldade, supere, busque ajuda, busque conversar com alguém que possa lhe orientar, mas não deixe que a internet, que atravessa essa nossa geração, ensine ao seu filho sobre esse tema. Se essa família ainda é mãe de crianças, mães, qualquer tema que chegue é bem-vindo. Isso não é desrespeito, isso não está desvalorizando o seu lugar. Pelo contrário, isso está trazendo uma dúvida que é da constituição do sujeito. E a gente não pode deixar isso ficar de lado, porque isso fala de vida. Bom, pessoal, por hoje é só. O Vida Saudável vai ficando por aqui. Próxima semana tem mais. A gente vai falar sobre a saúde mental dos adolescentes. Não esquece de nos acompanhar lá nas redes sociais, no Instagram, @VidaSaudávelTVAL, ou ainda lá no meu perfil pessoal, que é o @VemCaLuísa. Dúvidas, críticas e sugestões, os 2 perfis estão abertos. Próxima semana tem mais Vida Saudável aqui na telinha da TV Assembleia. Até lá. Tchau!